Estamos de volta no canal Pequeno Cristo. Hoje eu quero trazer para vocês um tema que muitas das vezes deixa nós meio com algumas dúvidas, porque em meio a circunstâncias há tantas perguntas no meio cristão, no agir de Deus, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, que é sobre a vontade do nosso Deus. Irmãos, eu vou colocar uma passagem do apóstolo João, 2 João, o Evangelho, que é um dos 4 evangelhos sinóticos. João simplesmente ele tinha uma ideia do que seria os outros evangélicos, porque o último evangélico sinótico, que são evangélicos, significa que são paralelos, são iguais, são muito parecidos, só que João ele quis trazer uma complementação. A ideia de João aqui era trazer o Cristo ressurreto, ou seja, que a verdade, aquele que é o próprio Messias, que é Jesus Cristo, que ele veio como homem, como Deus encarnado. E ali o propósito do Evangelho de João era mostrar a questão apologética da salvação, pregar a salvação, trazer o arrependimento ao homem, principalmente ele poder compreender e entender que o ser humano é totalmente dependente de Jesus Cristo, que Jesus Cristo era o verdadeiro Messias, ou seja, era proclamar a salvação. E entender a vontade de Deus nas nossas vidas é também compreender a salvação em nossas vidas. Qual é o propósito de Deus para todas as áreas da nossa vida, e principalmente a área espiritual. Lá no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 37, está falando assim: todo aquele que o Pai dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vi o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, o texto aqui, como eu estava dizendo, o João ele sempre trabalha essa retórica de salvação, ele sempre trabalha a presença de Jesus Cristo, trazendo ao povo a palavra de arrependimento para que eles se voltem para Cristo, porque a vontade de Deus Pai é que prevalece, não era de Jesus. Jesus ele próprio diz que ele veio até a terra para cumprir a vontade de Deus Pai, e aqui a vontade do próprio Pai, daquele que enviou, é essa, que ninguém se perca, pelo contrário, que ele ressuscitaria no último dia para trazer a vida que nos foi tirada através do pecado, através desse pecado hereditário de Adão. Mas sim, Cristo ele se levantou naquele momento para que nós pudéssemos ter um reconciliamento com Deus Pai. O véu foi rasgado e nós temos acesso direto a Deus, e assim temos comunhão com Deus. Mas só que ele deixa bem claro que, de fato, a vontade de Deus é que o homem que se salve, aquele que ver ao Filho e aquele que crer no Filho, ele tem a vida eterna. Não terá, ele tem a vida eterna. E isso se prova quando o próprio Cristo ele ressuscitou no terceiro dia. Então você não tem que pagar, você não tem que
fazer barganha com Deus para ter a vida eterna. Ou você que está com dúvida, será que eu vou ter a vida eterna? Será que eu perdi a vida eterna? Irmão, a partir do momento que você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo não pedir, não por intermédio de outros meios, mas somente a Deus, somente a Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele fala que Ele é o único intermediador entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, é o próprio Jesus. A Bíblia é clara sobre isso. Então, irmãos, se você quer que a vontade de Deus seja feita na sua vida hoje, é que você se ponha-se diante do Senhor Jesus Cristo e creia nele que você vai ter a vida eterna. E a partir desses momentos, quando nós vivemos uma vida longe do Senhor Jesus Cristo, ou seja, existem mortes, a morte carnal e a morte espiritual, que é a morte do homem sem Deus. E também depois tem uma terceira morte que é o sofrimento, a tortura eterna, que vai ser jogado no lago de fogo, como diz em Apocalipse 22. Mas entender a vontade de Deus é você se sujeitar a Deus. Muitas das vezes nós duvidamos, nós não compreendemos o que é a vontade de Deus. Irmãos, para você entender a vontade de Deus, primeiramente você tem que se achegar ao Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade todos os dias na minha vida. Muitas das vezes nós queremos algo, mas o Senhor não nos dá, e muitas das vezes nós fazemos retaliações, nós reclamamos, nós berramos, brigamos com o próprio Deus. Por quê, Senhor? Mas, irmãos, entendam uma coisa: quando nós alcançamos a graça, quando entregamos nossa vida a Cristo, e quando temos uma maturidade na nossa etapa do crescimento espiritual, nós entendemos que Deus é soberano. Os atributos e os decretos de Deus, eles se cumprem. Nós compreendemos esses atributos e os decretos do Senhor Jesus Cristo quando nós se sujeitamos a Deus. E aí nós entendemos o que é o curso da vida. Que Deus, Ele movimenta, Ele decreta, Ele é soberano para fazer as decisões certas. Até às vezes nenhuma morte. Ele sabe o que Ele tem feito. Mas aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, a vida aqui na terra, nós somos estrangeiros. Estamos de passagem. Muitas das vezes nós não compreendemos, principalmente a morte, porque perder um ente querido, perder um amigo, perder um pai, uma mãe, perder um filho. É triste, é doloroso, mas lembre-se que nós descansamos do Senhor quando nós entendemos a boa e agradável vontade de Deus. Porque isso também nos faz amar a Deus, isso também nos faz entender que nós não somos daqui e que o Senhor tem o melhor para nós. Esse corpo carnal, ele vai morrer, mas o corpo espiritual, a nossa alma, o nosso espírito vai voltar para o Senhor. E nós habitaremos no céu, nas regiões celestes, onde não vai ter dor, nem prantos, nem ranger de dentes. Só vai ter felicidade e alegria. E quando compreendemos a vontade de Deus sobre a nossa vida, nós conseguimos viver, nós conseguimos traçar um rumo, um caminho, onde esse caminho vai levar a Cristo. E nós a cada dia, apesar por passar por tribulações e provações, nós vamos estar com o nosso escudo, a nossa couraça da justiça
forte e que não vai ser quebrada. Pode vir lançar flechas, espadas, mas o nosso broquial, o nosso escudo, ele vai estar forte, porque quem vai fortalecer esse escudo é Cristo Jesus. E entenderam a vontade de Deus é um processo de maturidade, irmãos. Mas entenda que a soberania de Deus, ela está sobre a minha e sobre a sua vida. E entenda que Deus, ele nunca vai te abandonar. A vontade de Deus na sua vida, ela é boa e agradável, porque é do Senhor. E o Senhor tem o melhor para você. O Senhor tem o melhor para mim. Que Deus possa te abençoar e que essa palavra ela possa trazer compreensão de quão bom e maravilhoso é o Senhor. Porque quando entendemos essa vontade do Senhor, nós vamos entender que todo o caminho que o Senhor nos traçou teve um significado. E esse significado é até nós guardarmos a nossa fé e a carreira e voltarmos para o Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto estivermos trilhando esse caminho, que façamos a boa e agradável vontade do Senhor, que Ele vai te abençoar e que Ele vai te guardar e que Ele nunca vai te abandonar. Confie no Senhor, que Ele tudo fará. Eu quero deixar uma palavra, uma última palavra que está em Hebreus. Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, versículo 11, ele está dizendo algo muito interessante sobre a redenção dos santos, sobre a vontade de Deus Pai. Olha o que está dizendo Hebreus capítulo 11, está dizendo assim, Hebreus 1, quer dizer, Hebreus 11, está dizendo assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não apareceram. Irmãos, a fé de Deus, ela nos compreende, ela nos traz a sua vontade. Quando temos fé em Deus, compreendemos e entendemos qual é a boa e agradável vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Uma ótima noite para você, que esse vídeo possa estar te abençoando. Não se esqueça, irmãos, também em maio nós vamos ter uma live que o canal vai falar sobre angiologia. É um assunto que muitas das vezes é pouco falado, que algumas pessoas têm dúvidas, e através dessa live nós vamos trazer, esclarecer algumas coisas sobre angiologia, quem são os anjos, quais são as funções deles e muito mais. Que Deus abençoe, até o próximo episódio do canal.